O dia em que Samuel encontrou a loba que mudaria sua vida era para ter sido apenas mais um capítulo cinzento em uma sequência interminável de dias difíceis. O hospital, o cheiro de desinfetante, o barulho constante dos monitores cardíacos e o modo como cada médico desviava o olhar quando passava por ele. Tudo isso já fazia parte de um ciclo que se repetia sem alívio. Desde que seu pai adoecera, a rotina da família se tornara uma montanha-russa emocional sem trilhos, sem fim e sem qualquer perspectiva de melhora. Samuel, aos 17 anos, sentia a pressão de um mundo que parecia grande demais para suas mãos ainda tão jovens. A mãe trabalhava até tarde. A conta de energia já havia sido parcelada 2 vezes. A geladeira começava a esvaziar. E o pai, o homem que sempre fora uma muralha, um gigante invencível, agora parecia cada dia menor, cada dia mais distante, como se estivesse sendo engolido lentamente por uma escuridão silenciosa. Nos momentos em que sentia que a dor estava prestes a transbordar, Samuel fugia para o único lugar onde conseguia respirar, a floresta atrás da pedreira. Ali, longe dos ruídos do mundo, ele podia ser só um garoto que tentava entender tudo. Aquelas árvores eram suas confessoras silenciosas, testemunhas de lágrimas que ninguém mais via. Naquela manhã nublada, enquanto o vento soprava anunciando tempestade, Samuel caminhou pelo mesmo caminho de sempre. A trilha estava coberta de folhas úmidas. O céu havia se fechado, pesado, sufocante. Ainda assim ele não voltou. Seus passos eram guiados por uma necessidade quase instintiva. Precisava ficar sozinho. Precisava se afastar de tudo antes que sua mente rompesse de vez. Foi então que ouviu um som que não combinava com aquele silêncio natural da floresta. Um gemido, baixo, rouco, quase humano. Samuel parou, olhou ao redor. O barulho se repetiu. O coração acelerou de curiosidade e alerta. Algo estava machucado. Ele avançou lentamente entre arbustos, afastando galhos com cuidado, atento a cada ruído. O som o guiou como um pedido de socorro. Quando atravessou uma área mais fechada, viu-a, e seu mundo inteiro mudou. Caída entre raízes antigas, suja de sangue e terra, estava uma loba branca. Não branca comum. Era branca como neve iluminada pela lua. Seu pelo, mesmo sujo, parecia luminoso. Era grande, majestosa, mas estava fraca, muito fraca. Uma de suas patas estava presa em uma armadilha de metal daquelas proibidas, cruéis, com dentes afiados. Sangue fresco escorria lentamente, misturando-se à chuva fraca que começava a cair. Mas não foi isso que travou Samuel no lugar. Foram os olhos dela. Olhos dourados, profundos, quase humanos. Olhos que carregavam dor, medo e algo que Samuel não conseguia nomear, mas sentia pulsar como um chamado. Era como se aquela criatura soubesse quem ele era. Como se, de algum modo inexplicável, ambos já estivessem ligados antes mesmo de se encontrarem. Samuel engoliu seco. Era uma loba, selvagem e perigosa. Ele sabia disso, mas também sabia como era sentir-se preso, machucado e sozinho. Ei, calma, disse ele, a voz baixa, suave, quase quebrada. A loba não rosnou, não tentou fugir, nem sequer levantou a cabeça. Apenas o observou, respirando com dificuldade, como se medisse quem ele era, como se estivesse decidindo se podia confiar nele. A chuva aumentou um pouco. O vento trouxe o cheiro de terra molhada, e Samuel deu um passo à frente. Ele se agachou com cuidado, aproximando-se devagar. A loba estremeceu de dor quando ele pousou os olhos na armadilha. O metal estava enterrado brutalmente na pata. Era uma visão horrível. Isso é ilegal, murmurou ele, sentindo raiva, impotência, tristeza. Quem faria uma coisa dessas? A loba respirou fundo como se entendesse. Samuel estava dividido entre o medo e a compaixão. Mas quando o pai estava no hospital, o garoto descobriu algo sobre si mesmo. Ele tinha a capacidade absurda de continuar, mesmo quando todos diziam que não havia esperança. E naquele momento, aquela loba era a esperança dele. Eu vou te tirar daqui, prometeu. Colocou as mãos no metal. O frio atravessou seus dedos. Quando forçou a abertura, a loba gemeu, o som cortando o coração dele como uma faca. Ele parou imediatamente. Eu sei, dói, mas aguenta comigo, tá? Eu preciso te ajudar. Não vou desistir. Respirou fundo, posicionou os dedos novamente e pressionou com toda a força que tinha. O metal cedeu bem pouco.
Ele tentou outra vez. E outra. Uma dor aguda percorreu seus braços, mas ele não parou. Até que, finalmente, clac, a armadilha abriu. A loba puxou a pata rápido, gemendo de dor. Sangue fresco brotou escorrendo entre as folhas. Samuel tirou o casaco e rasgou o próprio tecido, improvisando uma faixa para estancar o sangramento. A loba não o atacou. Permaneceu quieta, confiando. Isso é bom. Fica assim. Ele passou o braço por baixo do corpo dela, mesmo sabendo que era arriscado. A loba pesava, mas Samuel reuniu todas as forças que o desespero de um filho acumulava ao longo de meses difíceis. Vamos, eu te levo. Você não vai morrer aqui. Eu não deixo. A tempestade então desabou de vez. Trovoadas ecoaram ao longe, enquanto a chuva caía pesada sobre a floresta. A cena era quase cinematográfica. O garoto frágil carregando nos braços uma loba ferida, enquanto o mundo parecia desabar ao redor. E sem perceber naquele exato momento, uma sombra observava os dois de longe. Um homem escondido entre as árvores. O olhar duro, a respiração pesada, a mão segurando um rifle. A loba que ele perdera. A loba que valia dinheiro. A loba que, a partir daquele dia, já não tinha mais dono. A loba que agora seria parte de algo muito maior. A loba que Samuel ainda iria chamar de Aurora. Samuel chegou ao celeiro da família completamente encharcado. A chuva não dava trégua, e o vento fazia as portas de madeira baterem como se a tempestade tivesse ganhado vida própria. O celeiro era antigo, com fendas nas paredes e cheiro de palha úmida misturada com o de ferramentas velhas. Mas era o único lugar onde Aurora poderia ficar segura e escondida. Ele colocou a loba no chão com cuidado e ela imediatamente se encolheu, respirando de forma irregular. O ferimento era profundo. A armadilha havia rasgado músculos e pele. Samuel sabia que sozinho talvez não conseguisse salvar ela, mas também sabia que se tentasse levá-la a um veterinário, as perguntas viriam. E pior, se alguém descobrisse, ela poderia ser levada, abatida ou usada novamente pelos caçadores. A loba abriu os olhos quando Samuel se aproximou com uma tigela de água. Ele colocou a tigela ao lado dela, mantendo distância suficiente para que ela não se sentisse ameaçada. Bebe, por favor. Aurora cheirou a água exausta. Depois, com lentidão, bebeu alguns goles. O som suave da água sendo mexida trouxe um alívio que Samuel não sabia que precisava. Com as mãos tremendo, ele pegou uma caixa com alguns panos limpos e uma garrafa de álcool. Respirou fundo. Aquilo ia doer, nela e nele, mas precisava fazer. Eu vou limpar isso, tá? Disse, aproximando-se devagar. Aurora rosnou baixo. Não era agressividade, era medo, dor, instinto. Samuel estendeu a mão lentamente e tocou de leve a cabeça dela, mais perto da orelha, em um gesto cauteloso, gentil. Eu não vou te machucar, eu prometo. A loba então fechou os olhos, como se aceitasse aquela palavra, como se acreditasse nele. Com o coração disparado, Samuel aplicou o álcool no ferimento. Aurora uivou. Ele, por reflexo, segurou o choro. Eu sei, desculpa. As mãos dele tremiam. Ele limpou o ferimento, tirou o excesso de sangue seco, aplicou mais compressas improvisadas. Passou quase 1 hora ali, cuidando dela, conversando baixinho, tentando acalmar tanto a loba quanto a si próprio. Quando terminou, exausto, sentou no chão, encostado na parede do celeiro. Aurora o observava. Aqueles olhos dourados pareciam enxergar mais do que um simples garoto. Pareciam enxergar a dor que ele carregava. Minha vida está toda quebrada, confessou ele, quase sem perceber que falava em voz alta. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei se meu pai vai melhorar. Não sei se minha mãe aguenta mais. Às vezes, eu queria só desaparecer. Aurora ergueu a cabeça, mesmo fraca, e emitiu um som baixo, grave, como se respondesse. Como se dissesse que entendia. Como se dissesse que ele não estava sozinho. Foi a primeira noite que Samuel dormiu no celeiro, ao lado dela. A tempestade rugia lá fora, mas ali dentro havia uma paz estranha, como se algo invisível os protegesse. Nos dias seguintes, a rotina de Samuel mudou completamente. Ele ia para o hospital ver o pai, ia para a escola quando conseguia, trabalhava meio período em uma mercearia para ajudar nas contas, e todos os dias, sem falhar, cuidava de Aurora. Ele levava comida, carne, água, panos limpos, e aos poucos,
A loba foi recuperando a força. Primeiro, ergueu a cabeça sem tremer. Depois conseguiu mudar de posição sozinha. Até que uma tarde, quando entrou no celeiro, viu Aurora em pé. O coração dele quase saiu pela boca. Aurora, disse espontaneamente, chamando-a pelo nome que escolhera dias antes. A loba virou o rosto para ele. Não rosnou. Não se afastou. Apenas observou com uma calma quase sobrenatural. Era como se algo maior estivesse nascendo ali. E estava. Mas enquanto Samuel cuidava dela, os problemas do lado de fora cresciam. A cidade estava inquieta. Alguns moradores comentavam sobre pegadas estranhas na floresta. Outros falavam sobre um grupo de caçadores clandestinos rondando áreas proibidas. E havia rumores, sussurrados, mas constantes, de que um animal raro havia sido visto ferido nos arredores da pedreira. E havia um homem, o mesmo da floresta, que não desistira. Seu nome era Raul Vasconcelos, líder do grupo de caça ilegal mais perigoso da região. Ele perdera a loba branca que perseguia há meses, um animal raro, valioso, e agora sentia que estava perto de recuperá-la, muito perto, porque havia pegadas, rastros e, principalmente, rumores de um garoto que andava estranho, cansado demais, entrando e saindo de seu celeiro com frequência. Raul sorriu de canto, o tipo de sorriso que não significava nada de bom. Enquanto isso, no hospital, a situação do pai de Samuel piorava. A insuficiência respiratória se agravara. Os médicos falavam em novas internações, novos riscos, novos procedimentos. A mãe de Samuel começava a desabar emocionalmente. E Samuel, por mais que tentasse, não conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A culpa crescia dentro dele como uma sombra sufocante. Aurora percebia. Sempre que ele ia ao celeiro, triste, cansado, destruído, ela pressionava o focinho contra a mão dele, como se dissesse, eu estou aqui. E ele precisava disso. Precisava muito mais do que admitia. Uma noite, enquanto alimentava a Aurora, ela fez algo que o deixou em choque. Ela encostou a cabeça no peito dele, como um cão doméstico, como alguém que buscava conforto, como alguém que dava conforto. Foi nesse gesto que Samuel percebeu uma coisa que mudaria tudo. Aurora não era apenas uma loba, era uma mãe que perdera algo, algo que ainda estava na floresta, sozinho, machucado, desprotegido, filhotes. Aurora tinha filhotes, e Samuel entendeu na mesma hora que precisava encontrá-los. Ele soltou o ar, sentindo o peso da decisão que nascia dentro de si. Uma decisão que o levaria ao centro da floresta, ao encontro dos caçadores e ao limite entre a vida e a morte. Aurora o encarou. Os olhos dela diziam tudo. Ele não estava imaginando. Ela precisava da ajuda dele. E Samuel sabia que não podia, não queria, recusar. A busca pelos filhotes começou antes mesmo de o sol nascer. Samuel, exausto após mais uma discussão com a mãe no hospital, decidiu que naquele dia precisava agir. Aurora estava mais forte, mas ainda manca. Mesmo assim, quando ele abriu a porta do celeiro, ela se ergueu imediatamente, como se soubesse que aquele era o momento. Eu sei, disse ele, passando a mão de leve sobre a cabeça dela. Vamos encontrá-los. Aurora andou até a porta, com dificuldade, mas com determinação. E pela primeira vez, Samuel a seguiu até fora do celeiro. O céu ainda estava roxo, quase preto, e um frio cortante fazia a respiração deles virar fumaça no ar. A floresta os esperava, imensa, sombria e cheia de segredos. Aurora caminhava à frente, farejando o ar, atenta a cada som. Samuel ia atrás, com uma lanterna, um casaco surrado e um medo crescente de ser visto, não só pelos animais selvagens, mas por Raul e seus homens, que certamente rondavam a área. Conforme avançavam, a floresta parecia mudar. O silêncio era diferente, vivo, denso, como se soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. Aurora parou em certos pontos, cheirou galhos quebrados, examinou marcas no chão. Samuel não entendia nada, mas confiava nela. Depois de quase 2 horas caminhando, Aurora parou bruscamente. O pelo em sua nuca a arrepiou. Ela mostrou os dentes, não para Samuel, mas para o vazio à frente. Algo estava ali. Samuel desligou a lanterna e se agachou. O que foi? Sussurrou. Foi então que ouviram. Um choro.
fraco, agudo, desesperado. Samuel prendeu a respiração. Aurora correu na direção do som, mancando mais determinada. Samuel foi atrás, tropeçando em raízes e galhos. Quando alcançaram uma pequena encosta, o garoto viu 2 filhotes, pequenos, tremendo de frio, magros demais, o pelo manchado de lama. Um deles estava com a pata presa entre pedras, tentando se soltar enquanto chorava. Meu Deus! Sussurrou Samuel, descendo rápido. Aurora se aproximou dos filhotes e começou a lambê-los, emitindo sons graves, confortando. O filhote solto rastejou até ela, chorando. O outro continuava preso. Samuel tirou o casaco e colocou os filhotes sobre ele para aquecê-los. Depois, foi até o filhote preso entre as pedras. Usou toda a força dos braços para afastá-las. A mão escorregou. O dedo cortou, mas ele ignorou a dor. Com uma última tentativa, conseguiu abrir espaço suficiente para o filhote escapar. O pequeno animal correu para Aurora, que os abraçou com o corpo protegendo-os. Samuel sorriu. Um sorriso real, raro, quase esquecido. Conseguimos. Foram segundos de paz. Só segundos. Um estalo ecoou na floresta. Depois, outro. Passos. Aurora virou o rosto de repente, os olhos dourados brilhando com alerta. Samuel congelou. A respiração deles parecia alta demais. O coração de Samuel pulava no peito. E então, uma voz surgiu entre as árvores. Achei você, sua praga. Raul, armado, acompanhado de 2 homens. Aurora colocou o corpo à frente dos filhotes. Samuel ficou de pé rápido, mas as pernas tremiam. Afasta, garoto, disse Raul. Não quero você, só quero o que é meu. Ela não é sua, respondeu Samuel, sentindo a garganta fechar. Você prendeu ela numa armadilha. Você quase matou. Raul levantou o rifle e apontou. Última chance. Sai. Agora. Aurora rosnou. Um som profundo, feroz, desesperado. Os filhotes se encolheram atrás dela. Samuel levantou as mãos. Por favor, não faz isso. Eles são só filhote. Não me interessa, disse Raul. Esse animal vale muito dinheiro. Era para ser uma caçada fácil. Agora virou um prejuízo enorme. E você vai sair da frente. Samuel sentiu o estômago virar. Sentiu que podia desmaiar. Sentiu que tudo poderia acabar ali mesmo. Mas não saiu. Não deu um único passo para trás. A voz saiu antes de ele pensar. Se quiser chegar nela, vai ter que passar por mim. Raul apertou o gatilho. O disparo ecoou pela floresta. Samuel fechou os olhos, mas não sentiu dor. Aurora havia saltado na frente dele. O projétil raspou a lateral do corpo da loba. Ela caiu, mas se levantou imediatamente, mesmo sangrando. Raul recarregou a arma, irritado. Maldita! Antes que pudesse atirar de novo, Aurora avançou. O salto dela foi rápido, feroz, quase impossível para alguém ferido. Ela atingiu Raul no ombro, derrubando-o. Os filhotes choraram. Os outros 2 homens se afastaram rápido, assustados. Atira! Gritou Raul. Samuel correu tentando impedir que alguém matasse Aurora. Foi aí que aconteceu. Uma armadilha no chão. Outra armadilha fechou sobre a perna de Samuel. O grito dele rasgou a floresta. Aurora ouviu, e mesmo sangrando, voltou para ele. Ela se posicionou ao lado do garoto, rosnando para os homens que agora hesitavam. Aquilo não era mais uma caça, era um confronto. E o garoto, aquele garoto magro, cansado, quebrado, agarrou a pata de Aurora. Os 2 estavam sendo caçados, juntos. Vai, sussurrou Samuel mesmo chorando de dor. Corre com eles, leva eles. Mas Aurora não saiu, não o abandonou. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela escolheu ficar, mesmo sabendo que poderia morrer ali. Os homens recuaram alguns passos. A chuva voltou a cair. O vento uivava entre as árvores. O momento era tenso, mortal. E foi então que algo inesperado aconteceu. Outro uivo ecoou na floresta. Depois, outro e outro. Um coro. Uma resposta à dor de Aurora. Uma resposta à dor de Samuel. Um chamado. E entre as sombras, olhos começaram a surgir. Olhos brilhantes. Formas grandes. Silhuetas ágeis. Uma pequena matilha. Aurora não estava sozinha. E Samuel nunca mais esqueceria aquele som. A floresta inteira parecia despertar. E a batalha estava apenas começando. O som dos uivos tomou conta da floresta como uma tempestade viva.
Raul, agora de joelhos após ser derrubado por Aurora, arregalou os olhos ao ver as silhuetas surgindo entre as árvores. Não eram muitos. 4, talvez 5 lobos. Mas na escuridão, seus olhos brilhavam como brasas. Os 2 homens que o acompanhavam recuaram, completamente apavorados. Isso não é possível, murmurou um deles, tropeçando para trás. Aurora avançou um passo à frente, ainda protegendo Samuel, que continuava preso à armadilha. Os filhotes se encolheram atrás dela. Samuel tentava, com a força que ainda lhe restava, abrir o mecanismo, mas era difícil. A dor subia pela perna como fogo. Eu consigo. Ele tentou, respirando fundo, tremendo. A matilha se aproximou lentamente. Não eram hostis a Samuel. Eram hostis aos caçadores. Era como se soubessem, como se Aurora tivesse chamado. E ela realmente chamara. Um lobo cinzento enorme veio à frente, com cicatrizes no focinho e orelhas rasgadas. Parecia o líder. Ele observou Aurora por alguns segundos. Depois olhou para Samuel. E então, num gesto que Samuel jamais imaginaria, o lobo líder parou ao lado dele, como se dissesse: "Nós estamos com você." A cena era surreal. Um garoto ferido, uma loba branca sangrando, filhotes tremendo, uma matilha inteira os defendendo, contra homens com armas. Raul, ainda no chão, levantou o rifle com dificuldade. "Saias tu, eu vou matar você, maldita!" O lobo líder rosnou tão forte que o som parecia tremer o chão. Os outros lobos o acompanharam, uma sinfonia selvagem, primitiva, poderosa. Os homens recuaram ainda mais. Samuel, vendo que Raul ainda apontava a arma, se jogou para a frente tentando proteger Aurora, mesmo preso. A dor foi insuportável. Seus olhos encheram de lágrimas. "Para!" gritou ele. "Por favor, eles só querem viver. Só isso!" Mas Raul não se importava. Ele apertou o gatilho. O disparo ecoou. Mas antes que acertasse alguém, um dos lobos cinzentos se lançou contra Raul e desviou o rifle. O tiro atingiu uma árvore. Raul gritou, tentando se defender, mas o lobo líder o imobilizou no chão sem matá-lo, apenas o impedindo de se mover. O resto da matilha cercou os homens restantes, que finalmente abandonaram as armas e correram em desespero para fora da floresta. O silêncio voltou aos poucos. A floresta respirou. Aurora aproximou-se de Samuel e lambeu sua mão. Ele estava pálido, tremendo, o dedo machucado, a perna presa. "Eu tô bem", mentiu ele, ofegante. "Só preciso tirar isso daqui." O lobo líder, então, fez algo que Samuel jamais esqueceria. Ele se aproximou da armadilha, examinou-a com cuidado e, com a boca, empurrou uma das alavancas laterais, algo que Samuel nem tinha percebido que existia. Com isso, o mecanismo aliviou a pressão. Aurora usou o focinho para empurrar o metal restante, e a armadilha se abriu. Samuel caiu para trás livre, mas sentindo a perna pulsar de dor. O sangue escorria, mas o ferimento, apesar de profundo, não parecia ter quebrado os ossos. Aurora deitou a cabeça no colo dele, e Samuel chorou. Chorou como não chorava desde que o pai adoecera. Chorou de dor, de medo, de alívio, de gratidão. Chorou com a loba branca pressionando o focinho contra sua barriga como um cão de guarda fiel. A matilha sentou ao redor deles, formando um círculo silencioso. E pela primeira vez em muito tempo, Samuel não se sentiu sozinho. Levar Samuel de volta para casa foi difícil. Aurora e o lobo líder o ajudaram a caminhar, apoiando o corpo dele com o próprio corpo. A cada passo, um gemido de dor. A cada tropeço, Aurora rosnava para incentivá-lo a continuar. Quando chegaram à beira da estrada, a chuva já havia parado. O sol nascente rasgava o horizonte, pintando o céu de dourado. Samuel estava exausto, tonto, prestes a desmaiar. Foi quando uma caminhonete parou bruscamente. Era a mãe dele. "Samuel!" Ela gritou saindo do carro como se tivesse levado uma facada no coração. Ela correu até ele, desesperada, agarrando o rosto do filho com as mãos. Os olhos dela estavam vermelhos, como se tivesse chorado a noite inteira. "O que aconteceu com você? Meu Deus!" "Sua perna." Ela olhou então para a Aurora e congelou. A Aurora não avançou, não ameaçou. Apenas ficou ali, ao lado de Samuel, como uma sentinela silenciosa. A mãe dele respirou fundo, tentando entender. "Filho, essa loba." Samuel, quase sem forças, disse: "Ela salvou minha vida." O hospital ficou em alerta quando Samuel chegou.
Médicos e enfermeiros correram para atendê-lo, e o ferimento foi cuidadosamente tratado. A mãe dele tremia, segurando a mão do filho enquanto os médicos explicavam que, apesar da dor e da gravidade do corte, ele teria recuperação total. Mas Samuel só pensava em Aurora, e ela estava do lado de fora do hospital, esperando. Sentada como uma guardiã, cercada por olhares curiosos, vídeos de celulares cochichos. Ninguém ousava chegar perto demais, mas ninguém podia negar a beleza, a força e a presença imponente daquele animal. Virou notícia instantaneamente. As pessoas começaram a gravar, a postar, a comentar. A loba branca que acompanhou um garoto ferido até o hospital, a loba que o salvou, a loba que parecia protegê-lo. O vídeo viralizou em minutos. Enquanto isso, na ala intensiva, algo inesperado acontecia. O pai de Samuel, que estava desacordado há dias, abriu os olhos. A mãe de Samuel quase desmaiou ao ver. Samuel, sussurrou o pai, fraco. Onde ele está? Quando Samuel foi levado até o pai em uma cadeira de rodas, a emoção tomou conta do quarto. O pai chorou ao ver o filho. A mãe chorou ainda mais. E os médicos incrédulos disseram que aquilo era improvável, quase impossível, mas real. Era como se algo tivesse despertado nele, uma força que ninguém entendia. E Samuel contou tudo. Sobre Aurora, sobre os filhotes, sobre os caçadores. O pai, com a voz fraca, segurou a mão dele. Você fez a coisa certa, filho. Sempre faça o que seu coração mandar. Quando Samuel recebeu alta, 2 semanas depois, sua primeira ação foi voltar à entrada do hospital. Aurora estava lá, esperando, com os filhotes, agora fortes, saudáveis, brincando na grama. A loba branca caminhou até Samuel, encostou o focinho na mão dele e fechou os olhos. Um gesto simples, um gesto eterno. Ele se ajoelhou, abraçou o pescoço dela e sussurrou. Obrigado por tudo. A matilha observava de longe. Aurora se afastou lentamente, chamando os filhotes com um uivo suave. Eles correram para a floresta. Samuel sabia. Aquele não era um adeus triste, era um adeus bonito, um adeus necessário. Aurora olhou para ele uma última vez. Os olhos dourados encontraram os dele. E naquele instante, Samuel sentiu paz. Uma paz que não sentia desde que era criança. Aurora sumiu entre as árvores com a matilha atrás dela, e Samuel, inspirado pela força daquela loba, tomou uma decisão. Iria dedicar sua vida a proteger animais, florestas e tudo que não pode falar por si. Sem Aurora, ele teria desmoronado. Com ela, ele renasceu. E desde aquele dia, quando a lua cheia iluminava Vale Serena, às vezes, só às vezes, um uivo distante ecoava pela noite, um uivo que só Samuel entendia, um uivo que dizia, eu estou aqui.